Eu abro aqui rapidamente um parênteses em meu pronunciamento e hoje venho à tribuna para falar do meu estado do Amazonas, senador Jorge Viana. Mas diante do discurso que acaba de proferir dessa tribuna, do senador Humberto Costa, senadora Fátima, senadora Ângela, que também abordaram o mesmo tema, eu quero dizer que ontem, aliás, hoje, há poucas horas, senhor presidente, tivemos a notícia, não sei se ela procede, mas uma notícia publicada no site do jornal Estado de São Paulo, em que o presidente biônico já escolheu o seu líder aqui no Senado Federal e que o seu líder escolhido é o senador Aloysio Nunes, do Estado de São Paulo, do PSDB do Estado de São Paulo. Veja, nós estamos aqui desde a semana passada, desde o momento em que foram divulgadas as gravações do senador Romero Jucá, ex-ministro do Planejamento do Brasil, nós temos vindo à tribuna com muita frequência debater esse assunto e sentimos muita falta dos senhores senadores do PSDB, dos senhores senadores do DEM, daqueles com quem costumávamos travar no plenário um debate intenso. Aliás, no dia de ontem só compareceu a este plenário exatamente o senador Aloysio Nunes Ferreira. E o senador Aloysio Nunes Ferreira, senador Jorge Viana, no seu pronunciamento, e falava como líder, portanto, por isso não tivemos condições de aparteá-lo, mas o senador, ele primeiro criticou muito a entrevista dada pela presidente Dilma e dizendo que ela está numa situação que chega a ser inacreditável. Se referiu à presidente da República, ela sim, eleita pela maioria do povo brasileiro, como uma pessoa que está refestelada numa poltrona no Palácio do Alvorada, está vivendo a tripa forra e se põe a dar uma entrevista em que ela parece que está governando o Brasil. É esse que vai ser o novo líder. É esse que foi escolhido o novo líder. Mas ele fez todo um discurso até longo, e lá no finalzinho ele disse o seguinte: Dilma, fazem aqui um discurso, talvez até motivados pela ideia de defendê-la, mas sabendo todos que ela não voltará, que ela não tem a menor condição de dirigir o país, a menor condição pela sua inépcia, pelo seu distanciamento da realidade, pelo ambiente radical de que ela se cercou, por isso tudo. E quem transformou a obstrução e aí critica o Partido dos Trabalhadores. Ou seja, o líder do governo diz que ela não pode voltar, presidente, porque ela é inepta, pela inépcia dela em dirigir o país. Em nenhum momento fala que ela não pode voltar porque teria cometido algum crime. E não fala e não vai falar, porque a presidente Dilma não cometeu crime nenhum. A presidente Dilma foi afastada com um único objetivo, de tomarem de conta do país, aplicar uma política neoliberal de entrega do patrimônio público e de retirada dos direitos dos trabalhadores. É por isso, também tomaram de conta do país para acabar, estancar a Operação Lava Jato. E quem diz isso não sou eu. Quem fala sobre esse assunto são eles. É o senador Romero Jucá, cujas gravações nós tomamos conhecimento um pouquinho a cada dia, senhor presidente. Mas, senhor presidente, eu, nesse instante, venho aqui à tribuna e lamento de tê-lo que fazer, porque meu estado do Amazonas vive um momento muito delicado. São manifestações públicas diárias, no geral, contra as atitudes adotadas pelo governador do meu estado, pelo governador José Mello, que anunciou uma reforma administrativa para conter os gastos, mas dessa vez anunciando que vai retirar recurso do já precário atendimento à saúde, ou seja, deverá reduzir em torno de 316 milhões por ano os recursos aplicados na saúde no meu estado do Amazonas. E está anunciando fechamento, senador Jorge Viana, fechamento de maternidades, dos centros de atenção integral à criança, dos centros de atenção integral ao idoso. Ele teve que voltar, portanto, o fechamento de CAICs, de CAIMs, que ainda dão um mínimo de dignidade aos mais idosos e às crianças do meu estado. A maternidade do Alvorada, segundo o governador, vai deixar de realizar partos e ela vai ficar restrita somente nas consultas ginecológicas, ou seja, desde quando o governo do estado anunciou as novas medidas, é que os protestos vêm crescendo e crescem tanto que ele teve que voltar atrás, tal qual
esse tal presidente do país interino, Michel Temer, que a cada dia fala uma coisa e no dia seguinte volta atrás, admite, nomeia um ministro e no outro dia é obrigado a desnomear esse ministro, não é? Desnomear o ministro. Da mesma forma está o governador do meu estado. Ele anunciou, por exemplo, o fechamento da Policlínica Cardoso Fontes, que tem uma tradição no atendimento à tuberculose no meu estado, uma tradição de mais de um século. E após ele ter anunciado isso, e com o tamanho das manifestações contrárias, ele teve que voltar atrás. Ou seja, as medidas do governador, que deveria gastar menos em publicidade, gastar menos em outros itens que não impactasse diretamente a qualidade e até a saúde dos amazonenses, senador Jorge Viana, ele anuncia a pior de todas as medidas, que são os cortes nos gastos em saúde. E lá, o que ele diz? Incrível, porque tanto o governador quanto o prefeito da minha capital, eles dizem à população que tudo a culpa é da presidente Dilma, que é por causa dela que os postos e as unidades de saúde estão fechando. É por causa dela que a gente vive o problema grande. Veja se isso é possível. Eu li agora há pouco uma notícia dizendo que apenas uma aeronave, e aí a notícia dá conta de que seria de propriedade de um senador, essa aeronave, possivelmente, eu não sei, mas é uma notícia que está publicada, salvo engano, no blog do IEL, dizendo que apenas no aluguel de uma aeronave, este ano, já foram pagos mais de 17 milhões de reais. Em uma aeronave. Então, veja, senhor presidente, é grave. E aí fechar CAIMES, fechar CAICs, dizer que vai fechar o maior centro de referência em tuberculose, que é a Policlínica Cardoso Fontes, é demais, não é? Então, eu quero aqui dizer que nós, da bancada, eu em particular, tenho me dedicado muito a fazer emendas para a área da saúde, muito no sentido de colaborar com o governo. Agora, parece que o governo do Amazonas, o governador José Mello, não está nem um pouco preocupado em colaborar com a gente da minha terra. Eu estranhei muito, presidente, um dia desses, vendo um certo embate entre o governador e o prefeito de Manaus. Não entendi o que significava aquilo. Agora entendi. Aquilo é apenas um jogo de cena. Eles estão, os dois, combinados, o que fazer, onde cortar, combinados, e ficam publicamente dizendo que tem contradições e divergência entre eles. Não é verdade, não é verdade. Acho que o governador deveria sentar, ver a qualidade e para onde ele vem dirigindo os recursos públicos, para que na necessidade de fazer cortes, que se faça. Mas não se faça cortes no item mais sensível à população, que é a assistência à saúde. Então, senador Jorge Viana, eu agradeço muito a possibilidade de fazer esse pronunciamento aqui e dizer que lamento, porque eu gostaria de vir à tribuna e falar do avanço da saúde. Mas, aliás, eles também aprovam aquilo que o governo federal, este interino, está anunciando, que são cortes, a desvinculação, senadora Amorim, para cortar verbas, principalmente da saúde e da educação, o que vai piorar, o que vai fazer do Brasil uma nação que se voltará de costas para o nosso povo e para a nossa gente. Isso não sou eu que estou dizendo. Eles é que estão anunciando, nobres senadores. Muito obrigada.